Então você conseguiu avançar de vida financeiramente falando. Você quitou todas as suas dívidas, fez todos os seus financiamentos pagar zerados, todo, não deve mais nenhum dinheiro. Você criou sua reserva de emergência, então você sabe que se alguma coisa der errado, você tem seu caixa lá para sobreviver. E você fez seu dever de casa, estudou, aprendeu sobre investimentos, o que significa investir, o que significa juntar dinheiro e botar ele para produzir para você. E você está pronto para fazer seu primeiro investimento na vida. Se você tivesse R$1.000 agora para investir, no que você investiria? Neste episódio eu vou mostrar para você como eu investiria meus primeiros R$1.000 e para deixar algumas dicas para você também sobre como você poderia estar gerenciando o seu dinheiro se você não tem muito dinheiro para investir. Então, para saber mais, assista esse vídeo até o fim. Vamos lá! Olá, investidores e investidoras! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pinguim Investidor. Hoje queremos enriquecer a vida boa e enriquecer e viver a vida boa com investimentos e desenvolvimentos pessoais. Como estão vocês hoje? Como estão aproveitando aí sua quarentena produtiva? Estão sendo produtivos, aproveitando para estudar alguma coisa nova, aprender mais sobre investimentos, sobre finanças, sobre alguma outra coisa que pode mudar sua carreira e melhorar? Bota aqui nos comentários que eu estou a fim de ouvir a opinião de vocês. Hashtag aqui, quarentena produtiva. Vamos transformar 2020 de ser um ano perdido para um ano de muita produtividade e de muita evolução financeira e pessoal para você. Essa campanha aí, que o do Pinguim para todo mundo, hashtag quarentena produtiva. Enquanto isso, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é sobre investimentos. Como eu investiria os meus primeiros R$1.000, assim, né? Antes de mais nada, assim, vou fazer aquele breve disclaimer dizendo que, na verdade, eu não estou sugerindo para você investir dessa forma, não estou mandando você investir, faça isso, faça aquilo, não. Estou apenas falando como eu investiria os meus primeiros R$1.000 se eu estivesse começando agora. E talvez isso também possa ajudar você a fazer algumas decisões assim mesmo, mas claro, cada decisão de investimentos é somente sua, eu não tenho nada a ver com isso, né? Dito isso aqui, agora vamos caminhar para frente, né? Antes de você mais nada assim, vamos desmistificar algumas coisas que podem estar segurando você de fazer o seu primeiro aporte, de fazer o seu primeiro investimento de verdade, assim, as coisas assim, que geralmente são algumas crenças financeiras, né? Então, rapidamente falando, existem geralmente duas crenças financeiras que impedem que as pessoas comecem a investir e fazer os primeiros aportes iniciais, porque o investimento é baixo, né? E o primeiro mito financeiro que muitas pessoas fazem é o seguinte, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para investir, né? Muitas pessoas acham que com R$1.000, né? Tem dois grupos de pessoas. Tem uns que pegam R$1.000 e acham que vão conseguir jogar na bolsa, vão conseguir fazer os trades corretos, escolher as ações corretas, aí vão ver aquilo multiplicar e da noite pro dia se transformam R$1.000 em R$10.000, assim, né? Esse tipo de pessoa geralmente é muito sonhador, é uma pessoa que realmente é muito otimista e que geralmente quebra a cara quando chegar na bolsa e descobre que não só as rentabilidades são muito menores que isso, geralmente se você conseguir tentar fazer isso, você vai geralmente perder muito dinheiro, como é que acontece com muitos traders iniciantes. E o segundo grupo de pessoas é o seguinte, eles pegam R$1.000, olham aquilo e acham isso não é suficiente para me dar um retorno inicial legal, isso não é suficiente para me fazer renda passiva, isso não é suficiente para me dar dividendos assim, para ter comprar alguma coisa legal, pagar as contas de casa, então não adianta, não vale a pena, não é suficiente assim, né? Peraí, vamos desmistificar o seguinte, ninguém se torna rico não investindo, né? Tipo assim, pode ser que a pessoa dê sorte assim, na vida, ou o cara cria um empreendimento, mas ele investiu de alguma forma assim, para fazer esse empreendimento, né? E novamente, as pessoas ricas, elas não são elas não investem porque elas são ricas, né? Na verdade, elas são ricas porque elas investem, né? Existe uma correlação, a pessoa que mantém os investimentos altos e tem um valor assim de patrimônio alto assim também. E não é por menos, né? É um investimento que deixa a pessoa rica assim mesmo, né? Senão elas vão simplesmente só deixar o dinheiro estacionado e nunca vai enriquecer, assim. E o segundo mito financeiro disso é que, tipo assim, o dinheiro é muito pouco, então não vai valer a pena. Novamente, errado. Pensa no seguinte, se você ficar sempre pensando dessa maneira, eu tenho uma péssima notícia para você que é o seguinte, você nunca vai avançar. E você nunca vai se tornar rico na vida. Porque não são esses R$1.000 que você vai investir agora que vão te deixar rico, mas sim os R$1.000 que você vai estar investindo a cada 2, 3 meses. Ou que seja R$500 que vai investir 2, 3 meses. Ou que seja R$100 todo mês que você vai estar investindo
todos os meses, com frequência, com constância, que vão te deixar realmente ricos, que vão construir seu patrimônio para realmente te deixar rico ao longo do tempo. Fazer aquele efeito de bola de neve, de crescer pouquinho, 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 e quando você vê ali é uma força que nunca vai se parar. Juros compostos, por exemplo, assim, né? E, então agora, explicado esses dois mitos financeiros no começo, vamos ver as duas maneiras que eu investiria meus primeiros R$1.000 aportados da vida, assim, né? O primeiro exemplo que eu tenho, a primeira coisa que eu faria por ele seria o Tesouro IPCA. É isso aí. Pode ser um pouco fora aí do que a maior parte dos influencers aí de finanças estão falando, né? Que dizendo que a renda fixa morreu, não tem mais espaço para o tesouro direto, não existe mais 1% ao mês na renda fixa, né? E eles estão certos a respeito disso, mas o tesouro IPCA em si, ele é um pouquinho diferente do tesouro direto e da renda fixa em geral, assim mesmo, que é aquela taxa de juros fixa, que rende sempre aquilo, então você sabe exatamente quando você vai ter lá no final, né? O tesouro IPCA, ele não funciona tão bem assim. O rendimento dele, para começar, ele não é linear, ele na verdade varia um pouco de acordo com a marcação aí do Tesouro Nacional, né, com a empresa lá, que varia um pouco assim mais ou menos com o status aí da economia, se está marcado sobremarcado ou submarcado, então com isso o preço dele, além desses taxas de juros, ele também varia um pouco na marcação assim. E com relação a isso, duas coisas acontecem. Ele varia mais ou menos como se fosse uma renda variável, mas calma, que ainda é renda fixa, e que também, nesse caso, você pode ganhar um pouco mais de dinheiro no curto prazo, ou perder da mesma forma. Assim. Ele funciona muito parecido assim, com a situação na Bolsa. Inclusive, quando teve essa crise do coronavírus assim, no começo e a Bolsa despencou muito grande, o Tesouro IPCA também caiu um pouco. Assim, né? Não foi tão grande quanto com a Bolsa, mas também teve uma marcação que perdeu um pouco. Assim. Então, você vê que ele vai os dois reais. E por que eu faria o Tesouro IPCA e não o Tesouro Direto, assim, por exemplo? A primeira razão é porque ele está rendendo muito mais que a Selic atualmente, né? De fato, a Selic está tão ruim que alguns produtos deles estão rendendo menos aí que o próprio FGTS, né? Uma coisa que muitas pessoas achavam que não ia acontecer, mas está acontecendo, assim, né? E outra coisa é que o Tesouro IPCA vai me preparar a ter um mindset realmente verdadeiro do investidor, que é o seguinte: sabendo que ele oscila, eu sei que eu não posso olhar para ele no curto prazo, mas sim eu preciso olhar ele no prazo mais longo possível. De preferência, eu invisto hoje, deixo ele render e só vou colher ali no fim quando o título vence, né? E para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, onde os bonds são um produto parecido com o Tesouro IPCA, eles nem vencimento têm. Você deixa ele ali e ele vai rendendo para sempre, assim, enquanto o Tesouro dos Estados Unidos tiver dinheiro para pagar, assim, né? E essa é uma mindset muito importante, porque você desenvolvendo isso, você vai aprender a pensar sempre a longo prazo e você vai ignorar as oscilações que acontecem no curto prazo. Talvez você possa até usar um pouco delas, assim, se você tiver mais experiência, e quando você vê que a marcação está alta, você pode sacar esse dinheiro do Tesouro IPCA e aplicar em outra coisa, mas geralmente você não faz isso. Você deixa ele lá, deixa ele rendendo, deixa ele oscilar, que lá no fundo, assim, lá no final, ele vai te pagar exatamente o que ele prometeu para você quando você investiu, né? Então, por isso que eu pegaria, por exemplo, o Tesouro IPCA e não alguma renda fixa, com CDB, Tesouro Selic, que seja, né? Se você quiser fazer caixa, cara, faça caixa, ou talvez o seu Selic, ou use a poupança, porque a poupança é feita exatamente para isso, para você ter lá o dinheiro acessível, assim, não para você tentar ganhar rentabilidade, né? E o segundo investimento que eu faria com os meus primeiros R$1.000 seria justamente os meus queridinhos, os fundos imobiliários. Aí você está perguntando assim, né? Se você não viu ainda, tem um outro vídeo que eu fiz sobre fundos imobiliários, expliquei algumas vantagens que eles têm, né? Se você já não assistiu aquilo, eu recomendo que você assista aí depois desse vídeo. Mas se não, é o seguinte, né? Eu vou explicar assim para você. Por que eu escolheria os fundos imobiliários? Primeiro, eles são um pouquinho mais fáceis de analisar do que as ações, né? A maior parte das pessoas entende mais ou menos como funciona um contrato de aluguel, assim, né? Ou geralmente as pessoas pagam aluguel, então eles entendem que eles têm que pagar todo mês, que o proprietário não ganha dinheiro se não tiver nenhum inquilino alugando, assim, mas assim, e os fundos imobiliários funcionam de forma parecida, né? Os de tijolo, pelo menos, né? Você precisa analisar algumas coisas, claro, mas geralmente você saber lidar com vacância, com número de inquilinos, com distribuição geográfica, com modo de negócio, quem é que está lá alocando as vagas do FII, assim, você consegue fazer uma análise que é muito mais simples, muito mais óbvias assim, para uma pessoa analisar, em vez de analisar ações, assim, que tem ratios, que tem porcentagens, tem previsão de crescimento, que geralmente no FII você não precisa se preocupar muito com isso. Outra coisa, a vantagem que eles têm é que eles têm um poder de compra que você precisa para fazer
comprar um FII, geralmente é um pouco menor que a ação, porque não existe o tal do lote de 100. Claro que você pode comprar no fracionado por uma ação, comprar até uma ação mesmo assim pelo fracionado, mas a liquidez não é a mesma e também, tipo assim, geralmente o mecanismo não é a mesma coisa também. Enquanto os fundos imobiliários, você pode comprar um fundo imobiliário, pode comprar dois, pode comprar 10, 100, aí vai você. É um pouco mais simples você entender dessa forma, né? E outra coisa que eu gosto muito é que eles funcionam muito bem como uma fonte de caixa, né, para os seus próximos investimentos. Claro que com os primeiros R$ 1.000 você não precisaria comprar, tipo assim, já fazer isso aí, já pensando no futuro, mas ao longo do tempo, quando você for investindo nos FIIs, os FIIs vão te pagando todo mês, certo? E você pode ir pegando essa caixa que eles deixam e você pode usar para comprar mais cotas dos FIIs. Ou se você não quiser mais comprar cotas dos FIIs, você pode pegar esse dinheiro que eles te dão e investir em ações, e investir em mais renda fixa, em mais de etc. Ou pegar aquele dinheiro mesmo e comprar alguma coisa, pagar uma conta, que seja assim, etc. Mas eles têm esse efeito de gerar caixa. Isso é importante quando você está pensando a longo prazo, para você gerar uma carteira aí previdenciária e também possa te dar oportunidade para você comprar outras coisas que estão em promoção, por exemplo, quando a bolsa cai, ou quando você vê uma ação de uma certa empresa despencar temporariamente, você vai lá e pega aquele caixa que você recebeu dos seus FIIs, direciona para lá e você faz aquela compra de oportunidade, assim, né? Isso é uma coisa que você não pensaria isso no começo, quando você está investindo seus primeiros R$ 1.000, mas é uma estratégia legal a ser pensada ao longo prazo, assim mesmo, né? E então é o seguinte, né? São esses dois primeiros produtos que eu investiria meus R$ 1.000 iniciais. Eu mesmo comecei pela renda fixa, comecei pelo Tesouro Direto, IPCA, inclusive, né? Mas não estou dizendo que você deveria realmente fazer essa coisa, a mesma coisa para você, mas se você tentar seguir esse mesmo caminho, aqui estão algumas dicas que vocês podem usar também, além disso, para você também melhorar a sua performance com investimento, assim, ao longo desses primeiros investimentos. A primeira dica que eu uso é o seguinte: procure uma corretora que não lhe cobre a taxa de corretagem. É isso aí. Hoje em dia, graças a Deus, está muito mais fácil você encontrar isso, mas durante muito tempo, especialmente para renda variável, que são os FIIs, né, você tinha corretagem cobrada por ordem que você faz. Cada ordem de compra ou ordem de venda, você pagava uma taxa mais ou menos de R$ 10, de R$ 15, não sei, para sua corretora fazer essa ordem no seu ao invés de você, né? Então, quando você fizesse uma compra aí de R$ 100 de um fundo imobiliário, por exemplo, você teria que pagar, no caso, R$ 115 por causa dessa corretagem que você cobraria. Hoje em dia, graças a Deus, muitas corretoras zeraram a corretagem para tanto a renda fixa quanto para fundos imobiliários, por exemplo. Então, você tem essa vantagem de você conseguir investir, principalmente no começo, quando você não tem muito dinheiro para conseguir investir e fazer a corretagem valer a pena, você pode melhorar a sua performance com isso, sim, não sendo cobrado essa corretagem toda vez que comprou. E essa cobrança de corretagem pode te ajudar com um segundo ponto, que é a diversificação. Claro, você pode comprar apenas Tesouro IPCA na sua carteira, mas aí você vai estar à mercê da variação apenas do Tesouro IPCA. Se você misturar o Tesouro IPCA com um pouco de fundos imobiliários, com um pouco de ação, com um pouco de outras coisas, sim, você vai estar espalhando seu risco ao longo de vários outros ativos, e se um deles der um problema, os outros vão estar lá para segurar. E de outra forma, quando esse estiver muito alto e os outros estiverem baixos, você pode também pegar esses ganhos e também botar nas outras coisas. Né? Então essa é a segunda coisa, diversifique, não pense apenas no fundo imobiliário ou no fundo de tesouro direto, continue fazendo seus investimentos, seus estudos, aprendendo a analisar empresas, aprendendo como os investimentos façam e faça uma carteira diversificada. Né? É possível diversificar com apenas R$ 1.000, não é a melhor coisa que você pode fazer, porque vai ser um pouquinho para cada aí, mas ao longo do tempo, com esses R$ 1.000, outros apostas que você fazer no futuro, você pode montar uma carteira diversificada até com pouco dinheiro. É possível fazer isso, sim. Especialmente com essa falta de corretagem que é cobrada hoje em dia, né? E outra coisa que talvez eu acho que é o ponto mais importante de todos esses negócios é que você deve manter a constância dos seus aportes. Veja bem, R$ 1.000 para você pode ser muito dinheiro em relação ao seu salário ou pode ser pouco. Mas o importante é que não é que você tente fazer o maior aporte do mundo assim, inicialmente para você fazer o seu investimento, mas sim que você consiga fazer um aporte constante todo mês. Pense bem o seguinte, se você consegue de R$ 1.000 hoje, mas aí no mês seguinte, não deu para fazer isso, não consegui investir, aí demora só outros 5 meses para você investir outros R$ 1.000, você não consegue, o que fica claro disso é que você não consegue gerar caixa com muita facilidade. Então pode ser que alguma coisa no seu estilo de vida esteja impedindo que você consiga aportar mais dinheiro para você conseguir investir. Então seria mais importante para mim, no caso, uma pessoa que consiga aportar todo mês R$ 200
do que R$1.000 a cada 5 meses. Porque essa pessoa que tem esse aporte constante, ele tem a situação financeira dele controlada, ele sabe exatamente como controlar os gastos e manter aquele constante sim. Claro que um aporte maior vai ajudar muito ele sim, mas é muito mais fácil ter um aporte previsível e comprar um pouco todo mês, fazendo uma estratégia que é chamada de Dollar Cost Averaging, do que você simplesmente tentar pegar o maior aporte possível, sim, só que a cada 6 meses ou 1 ano, assim. Não é isso. A constância do investimento é o que vai te deixar rico a longo prazo. E se você combinar isso com a geração de caixa e com o efeito da bola de neve, você pode chegar a esse volume maior assim, muito mais rápido do que você imagina. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Novamente, não são recomendações de investimento, você deve sempre fazer seu próprio estudo antes de você decidir investir alguma coisa, mas esse seria como eu iria fazer meus primeiros R$1.000. Então comenta aí agora, quero ouvir de você. Como você investiria os seus primeiros R$1.000? Você investiria em alguma outra coisa que eu não cobri nesse vídeo? Bota aí nos comentários o que eu tô a fim de fazer, então aproveite também para deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e, por favor, se inscreva e ative as notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui semanalmente, assiduamente para você sobre finanças, investimentos, desenvolvimento pessoal, estoicismo, várias coisas assim, que vão deixar sua vida melhor assim, para que você também consiga viver a vida boa e enriquecer o investimento e desenvolvimento pessoal. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Abraços e seguimos em frente.